a Lois para vir aqui, por favor, compartilhar conosco o que Deus tem colocado no coração dela. Boa noite, amados. É uma honra ser convidada. Confesso estar um pouco nervosa porque foi na última hora. Não me sinto forte pela saúde, a questão de saúde, viagem, tudo. Mas é nessas horas que Deus toma conta. Na nossa fraqueza, nós somos fortes nele. Amém. No jardim do Éden, Deus estava e Adão e Eva estavam e Deus passeava. Eu quero que vocês imaginem Deus com Adão de um lado, Eva do outro, eles de mãos dadas passeando pelo jardim, tá? Essa imagem é importante, tá? Eles estavam com Deus em perfeita comunhão e passeavam e compartilhavam tudo com Ele perfeitamente. Não havia defeito nesse relacionamento. Era muito especial. Depois aconteceu o quê? O pecado entrou na história e a partir de então houve um rompimento dessa comunhão. Houve separação entre Adão e Eva e Deus. E eu vou usar os símbolos dessa separação. Porque eu tinha planos de fazer imagens, eu ia fazer desenhos aqui nesse quadro, mas como eu vi que tem uma mesa na frente, eu pensei, não, a imaginação já serve. Vocês podem fazer seus próprios desenhos, na imaginação já dá, tá bom? Então, um símbolo de separação que Deus mesmo teve que colocar entre ele e o homem é a espada de fogo. Vocês lembram que essa espada circulava, passeava, guardando Adão e Eva da árvore da vida? Deus colocou para o bem deles mesmo, mas tinha que haver essa separação. Essa espada protegia Adão e Eva de um fim pior do que realmente eles tiveram em Deus, com a misericórdia dele. Então esse símbolo, imaginem uma espada, tá bom? Eu não desenhei, mas suas mentes já desenharam. Uma espada flamejante. Vamos pular para Moisés. Vocês lembram que Moisés subiu o Monte Sinai? E a presença de Deus estava no monte. Havia chamas de fogo, relâmpagos, trovões. Deus Santo estava naquele monte. E Deus chamou Moisés para cima. Só que Deus mandou a todos tomarem banho, lavarem-se, se santificarem, porque ele era santo e eles não eram, o povo não era. E Deus criou uma separação novamente, falou que teriam que fazer barreira no pé da montanha para nem animal subir na montanha. Então imaginem Monte Sinai com não sei o que eles usaram, né, para fazer essa barreira, mas alguma coisa tinha. Eles tiveram que fazer, montar cercas ou paus, alguma coisa teria que separar Deus, a santidade de Deus, do povo, e até os animais eram proibidos, tá? Depois, Deus deu instruções para fazer um tabernáculo. Então imagine também na sua mente, esse tabernáculo feito de panos, couro, vários materiais, mas havia como se fosse não é cerca, mas você sabe como é que chama? Aqueles painéis de pano em volta? Uma cerca de panos, uma barriga. E depois teria um pátio em volta
Depois a tenda mesmo tinha um compartimento que era um lugar santo e lá dentro tinha um lugar santíssimo. Então já o povo já tinha também uma noção da separação entre eles e um Deus santo, porque o povo poderia entrar no pátio, mas só os sacerdotes poderiam entrar na parte do lugar santo, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar o lugar santíssimo. Havia uma separação muito clara para o povo de Deus. Vamos agora para o templo de Salomão. Deus também deu instruções quanto à construção do templo. Lembra que o tabernáculo já tinha um pátio de separação, um lugar santo, um lugar santíssimo. O templo de Salomão ainda tinha mais um pátio, uma área, um lugar dos gentios, depois um pátio interno, depois o lugar santo, depois o lugar santíssimo. Havia separação, havia mesmo. Claro que Deus nunca deixou de amar o povo, nunca deixou de estar junto ao povo, mas Ele deixou claro que havia uma diferença entre o que era santo e o que não era santo. Vamos agora, vocês têm essas imagens, né? Eu iria desenhar Deus com Adão e Eva, como se fosse assim: Deus, espada flamejante, Monte Sinai, tabernáculo, templo, e aí faria uma seta de virada. Houve uma virada, e Deus mesmo, Ele em Maria nasceu encarnado em Jesus numa manjedoura, e a virada começou da aproximação de Deus aos homens, a nós, buscando a intimidade. Jesus viveu como homem entre nós, Deus em roupas de homem, se vestindo de homem. Ele chegou aí até a cruz, e aquele pecado que tinha criado essa grande separação lá no Jardim do Éden, Ele levou para si na cruz, e ali, no ato de sua morte, Ele cancelou essa separação. Ele cancelou na sua morte a separação que havia entre nós. Lembra que o véu, que era de mais ou menos, eu diria, 8 centímetros de grossura, se rasgou de cima para baixo? Então Deus estava abrindo uma nova realidade entre o povo e Ele, a santidade dele e a nossa não santidade até então. Agora vamos para uma imagem daquilo que aconteceu quando Jesus, lembra que Ele soprou, quando Ele apareceu para os discípulos depois da ressurreição, Ele soprou: recebam o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo, que é Deus, Deus é Espírito, começou a habitar dentro. Agora, se fosse desenhar, eu iria, vamos imaginar comigo, um Deus muito grande, bem simples, grande. Dentro de Deus, de acordo com João, capítulo 17, de 21 a 23, Jesus dizia: eu estou em você, Pai, tu estás em mim, esses meus estão em mim, nós estamos no Senhor. É uma mistura que, se você ler com cuidado, é em. Então imaginem um Deus grande, Jesus dentro dele, nós dentro de Jesus e o Espírito Santo dentro de nós. São camadas e camadas, e nós estamos naquele meio, envoltos por Deus mesmo.
Então, qualquer separação que possamos sentir de Deus, não é verdade, irmãos. É nossa mente, são nossas, vamos dizer, neuras, com o nosso pecado, nossas falhas, que nos faz imaginar que estamos separados de Deus, mas na verdade, quem nos colocou com Cristo em Deus, conforme Colossenses 3,3, foi Ele mesmo, não fomos nós. Então, se você puder imaginar que fui eu que pulei dentro, não fui eu. Ele que me recebeu e me colocou nessa posição, dentro dele, Deus Pai, Deus Filho, nos deu o Espírito Santo dentro de nós. Então, não sei nem, eu estava orando, Deus, como que eu vou comparar essa atmosfera de estar em Deus? E eu lembrei de um peixe dentro do mar. Por quê? A água, você pode separar a água do peixe? Não pode. E a água não está entrando e saindo? O peixe literalmente respira aquela água. Então, entra, sai, mas o peixe está naquele ambiente. O peixe pode pensar, eu estou num oceano tão grande que o oceano não dá nem bola para mim. Mas isso vai mudar a realidade do peixe? Não vai. Ele está no oceano, ele faz parte do oceano, ele respira o oceano. A água está nele, ele está na água. Não tem como separar as duas coisas. A realidade que nós estamos é mais do que essa analogia, essa comparação com o peixe dentro da água. E Deus, Ele nos colocou no corpo dele. Então, qualquer noção de que nós não fazemos parte desse um corpo, um só espírito, também é, como diz, um engano do nosso pensamento. Porque quem nos colocou em um só corpo é Ele, foi Ele. Não somos nós que fazemos o esforço de fazermos parte de um só corpo. Ele já nos colocou num só corpo. E eu vou usar só uma última história para ilustrar isso. E não é ideia minha, tá? Eu fui criada no Piauí, e um simples pastor do Piauí, ele fez uma pregação muito simples, com gramática muito errada, mas a verdade ficou no meu coração. E ele pregou assim: irmão, lembra da Arca de Noé? Lembra que o povo pecava, mas Deus achou um homem só. Deus separou esse homem do meio do povo e colocou dentro de uma arca. Colocou a família de Noé dentro de uma arca. Irmãos, vocês acham que lá dentro era gostoso, bonito, como hotel? Não era, irmãos. Fedia, chovia muito, era escuro, não tinha janela para fora, era cheio de animal, cocô de um animal. Imagina, gente, lá dentro. Mas a gloriosa verdade é essa, que essa família separada, escolhida, estava dentro da arca e sobreviveu. Podia ter fedido mesmo, né? Quem sabe lá dentro. E às vezes eu sei que a família de Noé, por passar assim tantos dias juntos naquela arca, deviam achar um ou outro assim meio, quantos dias eu estou nessa arca só com essa gente, estou cansado deles. Então assim, a arca de Noé para mim ilustra muito bem. Somos uma família, somos separados, fomos colocados na arca de Noé. Ele vai nos levar para, vamos dizer assim, o futuro, onde seremos soltos da arca, né? E pastos verdejantes, tudo mais, vai ser o nosso futuro. Mas por enquanto, irmãos, não fiquem desanimados, achando que não temos união, que não sei o quê, que não fazemos parte. Nós somos um. Fazemos parte de um só corpo.
Não fomos nós que fizemos isso. Deus mesmo fez. Ele nos separou, Ele nos colocou, Ele nos chamou, Ele nos santifica e é Ele que nos levará um dia à eternidade a morar nessa família maravilhosa que somos. Amém. Amém.